O Cavaleiro em Eterna Regressão. Capítulo 7. 3 de uma espécie. Incapaz de manter o riso por mais tempo, Encrid parou de sorrir. Vendo isso, Ren segurou o pulso de Encrid e habilmente envolveu-lo com as bandagens que tirou de seus pertences. Fique atrás de mim hoje. Com sua mão assim, você está pedindo problema. Se você conseguiu isso no treino, o maldito líder do esquadrão vai ter um ataque. Está tudo bem. O que você quer dizer com está tudo bem? Se você entrar na batalha com essa mão, vai morrer. O suicídio é sua ambição futura. Se for, não vou te impedir. Ele não estava errado. Entrar na batalha com sua mão nesse estado seria, de fato, pedir para morrer. Mas para Encrid, isso não era um problema significativo. Se ele morresse, seria apenas mais uma morte. Após a morte, amanhã do 125º dia amanheceria. Não é tedioso, pois isso significaria que ele encerraria o ciclo repetitivo de hoje. Seu tempo não tinha sido gasto apenas aprimorando sua esgrima. Durante os 124 dias de repetição, ele também havia elaborado estratégias para sobreviver ao hoje. As pessoas dizem que um soldado comum voltando vivo da primeira batalha é como pegar uma moeda que a deusa da sorte deixou cair. Se você não fosse excepcionalmente talentoso, a sorte desempenhava um papel significativo em permanecer vivo. Encrid achava que precisaria dessa sorte algumas vezes para evitar a morte. Mas não posso depender apenas da sorte. Ele não precisava. Ele sabia o que aconteceria no campo de batalha, especialmente ao seu redor. Portanto, ele poderia se preparar e estar pronto. No 124º dia, Encrid morreu novamente, empalado por uma estocada. Suas palmas estavam em tão mau estado que ele não podia nem mesmo aparar a espada adequadamente. Ainda assim, não querendo desperdiçar nenhum único dia, ele memorizou a estocada do inimigo. Ele regulou sua respiração e aguentou até o final. E ele conseguiu realizá-lo. Isso deve doer. Que misericórdia! Ele suportou a dor ardente da lâmina atravessando seu pescoço, ouvindo a voz do soldado inimigo. Algo ficou preso em sua garganta, e bem antes de morrer, ele cuspiu. Era um molar quebrado. Consequência de apertar os dentes com muita força na dor. Sim, não era tedioso. Mesmo a repetição de hoje era valiosa, assim, agradável. Mas, não importa qual razão ele atribuísse. Eu não quero morrer. Morrer não poderia ser agradável. Especialmente não nas mãos de um bastardo pervertido que se deliciava com a dor alheia. Se ele pudesse acabar com isso, ele o faria. No momento em que percebeu que estava preso no ciclo de um dia, Encrid decidiu fazê-lo. E então, clang, 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 amanhã do 125º dia amanheceu. Levantando-se, Encrid primeiro sacudiu as botas de Ren. O que você está fazendo? Essas são minhas. Eu sei. Elas fedem. Se jogarmos isso no inimigo assim, poderíamos derrubar 50 deles só com o cheiro. Julgando pelo seu humor de merda esta manhã, você teve um bom sonho ou algo assim. Um inseto caiu quando ele sacudiu as botas de Ren. Encrid esmagou-o sob seu pé. Vi entrar esta manhã. Obrigado por isso. Ren riu e calçou suas botas. Deixando Ren para trás, Encrid afastou a aba da tenda e saiu. O amanhecer estava apenas começando, misturando o azul do início da manhã com o amarelo do sol nascente. Os guardas de plantão estavam ocupados mexendo a panela, enquanto os soldados que acabavam de acordar ou resmungavam enquanto esfregavam os olhos ou faziam suas tarefas em silêncio. Porra, pare de bater. Minha cabeça vai explodir. É o que você ganha por beber tanto ontem à noite. Foi da tenda atrás. Vai calar a boca. Se descobrirem sobre a bebida, é punição disciplinar. Porra! A troca foi entre o guarda de plantão e um camarada que havia exagerado no álcool na noite anterior. Ouvindo isso, Encrid lançou um breve olhar para trás para vislumbrar o rosto do soldado que havia bebido demais. Ele era um decurião de outra unidade e um líder de esquadrão. Esse cara tinha uma boa mãe. No 66º dia, Encrid havia falado com esse sujeito apenas para tornar o dia memorável, fingindo ser amigável com ele sem motivo. Você não está de plantão esta manhã. Você faz isso. Enquanto Encrid estava verificando as costas,
Ele disse de repente a Ren que o havia seguido. Por que eu deveria? Você poderia fazer isso só desta vez. Eu já fiz isso por você mais de 5 vezes. Você é mesquinho, contando essas coisas. Sim, só as suas. Por que só as minhas? Porque você é irritante? É por isso. Durante as 125 vezes, Encrid nunca permitiu um único arranhão naquele bastardo do Ren. Não que ele guardasse algum ressentimento. Se algo, ele sentia gratidão. De qualquer forma, Ren faria isso. Designar o plantão da manhã para Ren era o padrão que resultava na maior probabilidade de sobrevivência e melhor condição para começar o dia entre os hoje repetidos. Bem, droga. Eu vou fazer isso. Movendo-se desajeitadamente para se aquecer, o frio do ar da manhã não o fez tremer. Torcendo e virando o corpo, Encrid não se afastou muito da frente da tenda. Um por um, os membros do esquadrão começaram a sair. O primeiro foi Jackson, um membro conhecido por sua diligência. Jackson cumprimentou-o com um aceno quando seus olhos se encontraram. Encrid respondeu com um leve aceno. Depois que mais alguns membros saíram, Encrid pegou o último que apareceu, seus olhos ainda meio fechados. Olhos grandes. Ai! Olhos Grandes era seu apelido, seu nome verdadeiro sendo Chrysolma, um membro do esquadrão com uma aparência delicada, e o único entre os membros do quarto esquadrão de encrenqueiros, conhecido por ser uma coleção de encrenqueiros, cujas habilidades de combate eram abaixo da média. Mais precisamente, ele era alguém que Encrid poderia vencer facilmente. Bocejo. Por que tão cedo de manhã? Acordar cedo é tortura para um recurso de alto nível como eu. Bocejando amplamente, Chris falou. Seu rosto ainda estava marcado pelo sono, sem uma gota de água, mas bastante bonito. Do tipo que atrairia aqueles interessados em homens. Preciso que você me consiga alguns itens. Chris inclinou a cabeça com o pedido de Encrid, intrigado, já que isso não era típico dele. Cigarros. Ou bebida. Não posso trazer mulheres. Nem eu consigo trazê-las aqui a essa hora. Chris era o cara certo para qualquer coisa ilícita dentro da unidade. Eu pareço alguém que pediria mulheres. Não. Então, o que você precisa? 5 facas de arremesso, couro tratado com óleo e uma agulha grande, luvas de pele de cervo, e por fim, cerca de 10 flores de léboro branco e um punhado de alume. Encrid gesticulou com as mãos para mostrar o tamanho do couro que precisava. Era suficiente para envolver o torso de um homem adulto. O que você está planejando com uma combinação tão estranha? Isso é para eu saber. Você consegue ou não? Chris parou por um momento, olhando para Encrid, e então assentiu. Não há nada que eu não consiga. Mas, mesmo para o líder de esquadrão, nada vem de graça, sabe? Quanto? 17 moedas de prata. O cara é um aproveitador. 5 facas de arremesso custariam 1 ou 2 moedas de prata no ferreiro. Se o preço do aço subisse, poderia passar de 3 moedas, mas isso era geralmente o caso. E o que Chris traria não seria feito puramente de aço. De qualquer forma. Ainda assim, ele provavelmente traria facas que fossem um pouco utilizáveis. Couro de boa qualidade poderia ser caro, mas não é como se ele fosse trazer material de um ateliê renomado. Os únicos itens que poderiam realmente custar algo eram a agulha e as luvas de pele de cervo. Mesmo sendo generoso, isso seria 3 moedas de prata no máximo. Flores de léboro branco poderiam ser colhidas por alguns centavos na vila. Alumen também poderia ser obtido sem muito gasto, se houvesse uma oficina de couro por perto. Encrid era bastante perspicaz nessas questões, mas não discutiu. Primeiro, porque estavam dentro do acampamento militar, esses itens seriam difíceis de obter se não fosse por Chris. Em segundo lugar, o preço ambíguo de 17 moedas sugeria que era provavelmente um preço justo pelos padrões de Chris. Havia outro motivo também. Posso consegui-los logo após o café da manhã? Certo. Você está insinuando que eu deveria pular o café da manhã para isso. Você quase não come bem, de qualquer forma. Bem, isso é verdade. Mas, ouço que o líder de esquadrão pode achar isso um pouco curto. Chris fez um círculo com o polegar e o indicador. Não tenho agora. Houve momentos em que ele economizou seu salário,
mas recentemente gastou tudo em uma nova espada. Ele estava, de fato, sem um centavo no momento. Ele receberia seu salário após a batalha, mas pedir agora o rotularia como desertor. Veja, isso me coloca em uma situação difícil. Com as palavras de Kreis, Encrid sorriu. Era o tipo de facilidade que apenas alguém com um plano de backup sólido poderia mostrar. Apenas me empreste 5 moedas de cobre. Kreis geralmente não confiava nas pessoas facilmente. Mas se a pessoa em questão fosse Encrid, era uma história diferente. Afinal, ele é o líder de esquadrão. O Encrid que ele havia observado ao longo do tempo não era alguém que se envolvia em tolices. Acima de tudo, não era ele quem salvou sua vida. Kreis entregou 5 moedas de cobre a Encrid. Segurando as moedas tilintantes, Encrid dirigiu-se diretamente para a tenda adjacente. Lá dentro, ele viu um grupo que começou um jogo logo pela manhã. Era uma mesa de jogo de dados com a última vigília da noite e alguns que preferiam jogar a dormir. Os olhos surpresos que viram Encrid logo reconheceram e expressaram curiosidade. O que é isso? Não é o nobre senhor do 44º Esquadrão. Bastante madrugador hoje. Kreis, testemunhando isso, ficou impressionado. Ele detestava jogos de azar. Não apenas detestava ser enganado por trapaceiros, mas também odiava a ideia de deixar seu dinheiro suado ao acaso, seja para multiplicá-lo ou perdê-lo. Multiplicar seria ótimo, mas uma vez que você experimenta, é fácil ficar viciado. E perder significava ver sua bolsa de dinheiro desaparecer no ar. Para Kreis, jogos de azar eram coisa de tolos. No entanto, Encrid se juntou. Importa-se se eu participar. Aqui. Era o vigia noturno da tenda adjacente. Ele revirou os olhos, olhou para seus companheiros de jogo e depois assentiu. Claro, por que não? Um tolo é sempre bem-vindo em qualquer lugar. Quando Encrid estava prestes a agachar-se, Kreis agarrou sua gola. Você vai desperdiçar minhas 5 moedas de cobre aqui. Seus olhos estavam crostosos, mas brilhavam intensamente enquanto olhavam para Encrid. Ele deve ter feito várias garotas chorarem. Encrid pensou consigo mesmo enquanto afastava o pulso de Kreis. Se eu emprestei, agora é meu dinheiro. Com isso, Encrid garantiu seu lugar. Os jogadores se moveram para abrir espaço para ele. Você sabe jogar dados? Um soldado, jogando dados feitos de ossos de porco em um copo de madeira, perguntou. Se o mesmo número aparecer, é o dobro. Aposta-se em números mais altos ou mais baixos, e você ganha o que apostou, certo? Ele havia vislumbrado isso por cima do ombro de alguém, mas tendo visto isso 125 vezes, era impossível não saber. Havia 3 dados no total. A soma era 18. Então, você só precisava chamar um número maior ou menor que 9. O cara sentado no meio era o croupier. Ele jogava os dados, e o resto fazia suas apostas. Vamos começar com a primeira rodada então. Era apenas um jogo rápido antes do café da manhã. As apostas não eram altas. A aposta mínima era de 5 moedas de cobre, e a máxima era de 2 moedas de prata. Encrid apostou suas 5 moedas de cobre. Menor. Maior. Menor. Menor. Maior. Maior. Menor. Em menos de 10 minutos, Encrid tinha 2 moedas de prata na mão. A emoção dos jogos de dados está em sua rapidez. É tudo sobre os golpes rápidos em pouco tempo. E assim eles jogaram. Inicialmente, Encrid memorizou os números por diversão. Os dados sempre rolariam os mesmos números todos os dias. Mesmo que os dias se repetissem, as coisas ao seu redor tendiam a mudar ligeiramente. Então ele sabia. Os dados sempre mostravam os mesmos números. Parece que a deusa da sorte não apenas largou uma moeda, mas também deu um beijo. Quando as moedas na mão de Encrid excederam 10 moedas de prata, o soldado agindo como croupier comentou. Isso não é trapaça? Normalmente, o comentário viria do soldado sentado ao lado do croupier. Mas o croupier falou. Trapacear. Hoje eu estou apenas com sorte. Parece que a deusa está sussurrando no meu ouvido. Encrid deu de ombros aos olhares suspeitos. Eles não podiam realmente argumentar. Afinal, o croupier era quem jogava os dados. Mesmo que tivessem conspirado, isso seria demais. Além disso, no meio do caminho,
Eles começaram a apostar sutilmente ao lado de Encrid, lucrando com isso. Trapacear. Você é quem está jogando os dados. Pensei que você poderia estar lançando algum feitiço maldito. Nem sonharia com isso. Em outros dias, mesmo quando perdem como loucos, continuavam jogando, sem parar para a má sorte. Um soldado que ganhou um pouco de dinheiro graças a Encrid riu. O croupier reconheceu isso e sugeriu mais algumas rodadas antes de concluir. Vamos fazer esta última. Estamos ficando sem tempo. A hora do café da manhã estava se aproximando. Encrid rolou as 10 moedas de prata em sua mão. Ele começou com 5 moedas de cobre e acabou com isso. Era todo o dinheiro do croupier. Isso foi divertido. Para a última rodada, que tal 10 moedas de prata? Gostaria de limpar e sair. A aposta máxima era geralmente 5 moedas de prata. A isso, o croupier franziu a testa. Dada a precisão de hoje, não havia razão para concordar. Então eu apostarei em triplos e sairei. Encrid falou antes que o croupier pudesse responder. Quais eram as chances de todos os 3 dados mostrarem o mesmo número? O soldado jogando os dados raramente tinha visto tal resultado em sua vida, e nunca em um jogo real. Ele só tinha visto isso enquanto brincava sozinho. Então, para ele, a aposta de Encrid parecia uma piada, essencialmente dizendo que ele estava disposto a perder toda a prata que havia ganhado. Pelo menos, era assim que soava para ele. Rir. Krais cutucou as costas de Encrid por trás. Movendo sua boca, Krais disse, você está louco? Não, de forma alguma. Encrid não estava louco. Triplos por 10 moedas de prata. Tudo bem. Hatley. O soldado girou os dados e os colocou com um barulho, só para garantir que rolá-los suavemente não levasse a nenhum acidente. Vamos ver. O croupier, com uma mistura de antecipação e um sorriso, abriu o copo. Uau, droga! A deusa da sorte deve ter abençoado você, de verdade. Droga, isso é até possível. Todos estavam admirados, exceto Encrid. 3 iguais. Os dados mostraram o mesmo número.